Olá a todos, eu sou o Tasso Siqueira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar aqui de um assunto que estourou todas as bolhas que eu conheço aqui no Brasil, que é o monitoramento do gasto com cartão de crédito e Pix acima de R$ 5.000, que vai acontecer agora pela Receita Federal, né? Esse é um assunto que está em discussão em todas as redes sociais, as pessoas estão comentando na rua, virou assunto em todos os lugares, né? A Receita Federal agora vai ficar monitorando a sua movimentação bancária, do seu Pix em todas as instituições e dos gastos com cartão que ultrapassem R$ 5.000. E aí a galera do governo viu que não pegou bem e fizeram uma fake news para combater outra fake news, né? Eles fizeram uma fake news para combater uma fake news que não existe. Interessante essa forma do governo, dos apoiadores aí do governo, dizer, entre aspas, que estão combatendo a desinformação. O que aconteceu muito, que eu vi nas redes sociais, que eu acompanho, das pessoas que eu acompanho, ninguém falou que teria taxação do Pix, apesar dos apoiadores do governo e do próprio governo tá falando aí que tem uma fake news sobre taxação do Pix. Ninguém falou disso, pelo menos os que eu vi não. Se alguém falou, se você viu em algum lugar, deixa aí no comentário. Mas todo mundo que eu vi, ele estava falando na seguinte linha. Hoje, se você tem um comércio ambulante, um comércio informal, por exemplo, aqui na minha cidade é muito comum as pessoas ter banquinha de churrasco, um carrinho de churrasco, hot dog, o que quer que seja. Se você movimenta mais de R$ 5, isso não quer dizer que é lucro, tá? Então imagina aí que uma pessoa movimenta ali R$ 10.000 no mês e R$ 7.000 é a matéria-prima que ela compra carne para fazer churrasco e vender na rua. Então movimentou 10 mil, 7 mil foi de um dinheiro que ela gastou de carne e 5 mil, R$ 3.000 o que sobra é o que ela vai ficar de lucro. Então não importa o lucro, estamos falando aqui de movimentação, é tudo que entra e sai da sua conta, o governo vai monitorar. E não foi falado nada sobre uma taxa de Pix ou uma taxa sobre o Pix. O que as pessoas estão temendo é que, uma vez que o governo comece a monitorar isso, ele comece a querer cobrar imposto sobre esses valores. Algumas pessoas que são informais realmente não pagam, e outras pessoas que às vezes têm uma profissão, por exemplo, pensa aí, eu conheço muita gente que faz isso, por exemplo, a pessoa tem uma profissão, ela trabalha, né, tem um emprego, na verdade, ela trabalha e ganha uma renda ali, digamos que ela ganha menos de 2 salários mínimos, hoje você está isento de pagar imposto de renda, mas como a renda está baixa, o cara decide fazer um Uber, por exemplo. E aí ele ganha um pouquinho a mais, ali uns R$ 500 a mais no mês fazendo Uber de vez em quando, por exemplo. Se o seu salário somado com esses R$ 500 passar da faixa de imposto de renda, você teria que pagar imposto de renda. Na prática, você tem que pagar. Na realidade, a gente sabe que a maioria das pessoas não pagam, né? E o governo, esse governo aí, que acha que tem uma crise, eles acham que tem uma crise de comunicação, que eles não estão conseguindo comunicar direito à população, eles não conseguem entender que a crise deles não é de comunicação, é uma crise de conteúdo e ela está evoluindo para uma crise de confiança. Ou seja, o conteúdo que o governo apresenta, ele não está de acordo com o que a população espera, e a confiança da população nesse governo já foi para o espaço. Lembra da taxa das comprinhas? A Janja veio a público dizer que, olha, eu falei com a Haddad, não vai taxar nenhum consumidor. A taxa é para as empresas. E no final das contas, se você for fazer uma compra no exterior hoje, a taxa é para você. Sempre vai ser para você. O empresário nunca vai ficar com prejuízo, ele nunca vai ficar, ele sempre vai repassar um imposto. Hoje você tem 90% de imposto sobre compras que você faz na China, por exemplo. Roupinhas da Shein, produtos da Shopee, do AliExpress, 90% de taxa quando eles diziam que não ia taxar ninguém. Então ninguém está falando que vai ter uma taxa nova, mas já existem impostos aqui no Brasil, né? Já existem impostos como imposto de renda para cobrar dessas pessoas. O que o governo está fazendo? Monitorando as pessoas. Eles querem saber tudo que você movimenta. Para que eles querem saber tudo que movimenta? Se você passar de R$ 5.000, o que vai acontecer? A Receita Federal vai dizer: parabéns, você movimentou mais de R$ 5.000 esse mês, tá aqui um brinde. É lógico que não. Num futuro, essas informações poderão ser usadas para cobrar imposto de você. Isso mesmo, eles vão poder usar essas informações para dizer: olha só, você declarou aqui, ou você é assalariado, e sua empresa declara que você ganha X por mês e você passou
é mais. Você ganha 2.600, mas você movimentou 5 mil reais esse mês. Da onde veio esse dinheiro extra? Da onde veio esse dinheiro a mais? E não importa, tá? Importa assim que o governo está tratando você primeiramente como um criminoso, né? Se você vai na rede social, as pessoas ficam lá, ah, mas se você está sonegando, tem um monte de coisa que dá para entrar aqui nessa discussão. Você que recebe, por exemplo, empresta um cartão de crédito para a família, todo mundo usa lá e depois todo mundo te passa o dinheiro, você faz o pagamento do cartão, aquilo vai ter uma movimentação na sua conta. Tem uma movimentação na sua conta. O governo pode te chamar a dar explicações sobre isso. O, é, é, o empregado aí, o trabalhador informal também é a mesma coisa. Você tem um negócio aí informal, você pode movimentar dinheiro, dependendo da quantidade desse dinheiro que for movimentado na sua conta, o governo vai poder te chamar para explicar da onde está vindo esse dinheiro e, se necessário, cobrar impostos. Então, isso pode acontecer. Tem gente dizendo assim, ah, olha, mas já existia isso, a Receita já sabe do seu faturamento, de tudo que entra e sai na sua conta, toda a sua movimentação. Realmente, não é algo novo. Já faz um tempo, eu já tinha comentado isso há mais de 5 ou 6 anos com a minha esposa. Você fica emprestando cartão, essas movimentações, e você gasta 5, 6 mil reais, que é uma renda muito além do que você está ganhando. Então, pode acontecer da Receita chegar e dizer, da onde está vindo esse dinheiro? Entrou 5 mil, você gastou 5 mil de cartão, declarou que ganha 3, entraram 6, 7 mil, que às vezes são dinheiro para pagar esses cartões das pessoas para quem você emprestou, dos seus familiares, etc. O governo poderia chegar e cobrar isso. Isso já estava claro que a Receita tem essas informações. Todo mundo sabe que a Receita consegue ter essas informações e saber aonde está indo o nosso dinheiro. O que acontece é, como eu estava falando, da crise de confiança. Até então, ninguém achava que o governo poderia ir atrás dessas pessoas, né? Como um governo que diz, somos a favor dos mais pobres, eles não iriam tungar essas pessoas, ir atrás, caçar, realmente querer explorar, tirar até o último centavinho das pessoas. Mas as pessoas já perceberam que esse governo é um governo draconiano, ele só quer sugar realmente todo o dinheiro, toda a grana que você tem. As pessoas acabam não confiando. O governo está de olho nas minhas moedinhas. Para que ele está de olho nas suas moedinhas? Porque ele quer o seu dinheiro. É isso que as pessoas estão pensando. É isso que as pessoas estão vendo. E é isso que provavelmente vai acontecer. Na prática, te venderam a ilusão de que iriam taxar os ricos, né? Te venderam essa ilusão. Na prática, o que está acontecendo? Estão taxando comprinhas da Shein, vão querer rastrear suas movimentações abaixo de 5 mil reais para saber onde está indo e te cobrar imposto. E aí aparece a galerinha que sempre aparece para defender governo, que eu não sei, eu acho que esse é o pior tipo de gente, a pior espécie de pessoa é aquela que defende governos e suas cobranças de impostos abusivos, né? Aparece a galera para dizer, você tem que pagar, porque o trabalhador CLT paga, porque ele não tem para onde fugir, porque se ele tivesse, eu garanto, ele não pagaria. Se ele tivesse como não pagar, ele não pagaria, mas não tem como. Vem na sua folha de pagamento, a hora que a sua empresa deposita o seu salário, ela já tirou aí o imposto de renda, não tem para onde você fugir. Se o CLT tivesse como, ele fugiria. E o CLT que paga esse imposto vai pagar sozinho. O CLT também defende as pessoas que trabalham como autônomos. Ninguém vai se solidarizar com o governo que não está arrecadando, se solidariza com outro trabalhador que está sendo explorado por esse governo, que mostra mais uma vez que só sabe fazer a receita crescer através de impostos. E ninguém aguenta mais imposto, todo dia um imposto, todo dia. Ninguém vai criar um imposto novo, vamos usar os impostos que já existem para te sugar, para te extorquir, para sugar até o último centavo que você tem na sua carteira. É essa a mensagem que o governo brasileiro está passando aí, é essa mensagem que as pessoas estão recebendo. E na internet é muito engraçado de ver as pessoas ali que defendem o governo com unhas e dentes, tentando dizer, olha, temos um problema de comunicação, o governo tinha que comunicar melhor, o Lula tem que vir a público para dizer que isso é mentira, o Haddad tem que estar toda semana. Gente, não adianta, tá? Não adianta você colocar o Haddad, colocar o Lula, você trocar o marketing do governo, agora trocar o secretário lá, o ministro da SECOM. Não adianta você fazer isso, porque o problema não é a comunicação. O problema é o conteúdo do governo é contra aquilo que as pessoas esperam. As pessoas já não têm mais confiança
no governo. Então você tem um problema de conteúdo, o conteúdo vai contra o que as pessoas querem e a confiança do povo nesse governo acabou, tá? Se o governo vai dizer que vou monitorar, é para pagar imposto. Vou fazer isso, é para pagar imposto. Vamos fazer aquilo, para pagar imposto. E no final das contas, toda aquela discussão de rico pagar imposto, de cobrar dos ricos, a gente sabe que é tudo baboseira, tudo ficou para lá. A isenção de imposto de renda, aquela isenção falaciosa que eles apresentaram junto com o corte de gasto, apresentaram só na TV, né? Porque não mandaram para o Congresso. Mandaram lá todos os cortes de gasto, diminuição de benefícios da população, mas a diminuição do corte do imposto de renda não foi enviada ao Congresso. Até agora não foi enviada e não vai ser enviada esse ano, será? Não sei. Dificilmente vai ser enviado, porque aquilo ali é só para fazer marketing. A gente sabe que no final das contas eles querem realmente arrecadar mais e o mais fácil é o pobre, porque o pobre não tem para onde correr. O governo tem todas as ferramentas para rastrear e para cobrar o pobre. O rico tem aí um monte de advogado, o rico tem um monte de opção de como pagar menos imposto, de como fugir de imposto, de como deixar de pagar imposto e muitas vezes, na maioria das vezes, de forma legal, tá? Em grande parte das vezes de forma legal, o rico não precisa nem sonegar imposto. Ele deixa de pagar imposto ou ele paga menos de forma legal. Já o pobre não tem como deixar de fazer isso. Porque se tivesse, eu garanto que a maioria dos brasileiros fariam isso. Eu não acredito, não sou do time que acredita que imposto é roubo. Eu acredito que todo mundo tem que pagar imposto. A sociedade precisa disso, os hospitais, e etc., todos os serviços públicos. Mas chega a um nível, né? A gente chega a um nível que é fora do que é aceitável. A gente vai ter a maior carga tributária aí, o maior IVA do mundo depois da reforma tributária. E o governo ainda quer mais. O governo ainda não se sente satisfeito com a quantidade de impostos que ele vem sugando do cidadão brasileiro. Te prometeram carne mais barata, te prometeram picanha, te prometeram cervejinha, tudo subiu, a inflação dos alimentos está nas alturas, a carne aumentou, você vai no mercado, o café está de 20 para 25 reais, meio quilo de café, 500 gramas de café, está de 20 para 25 reais. Não dá, cara. E aí toda hora, todo momento, o governo vem com uma nova de que tem que pagar mais imposto. Tem que pagar mais imposto. Ah, o cidadão, aquele lá que ganha pouco. O Haddad cansou de chamar as pessoas que compravam na Shein, na Shopee, todos esses sites da China, de sonegadores. Né? Gente que não quer pagar imposto, sonegadores, como se você fosse um vilão. E agora vai acontecer a mesma coisa. Você já vê aí nesses sites de esquerda, esses perfis de esquerda na rede social, chamando as pessoas de sonegadores. E esses sonegadores, eles esquecem, são pessoas pobres que ganham pouco. É essas as pessoas que eles estão ofendendo. Essas as pessoas que eles estão defendendo que sejam sugadas até o último centavo. E o povo já não aguenta mais, né? Infelizmente é isso, tá? Esse era o conteúdo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, compartilha com todo mundo e até a próxima.